Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019, neste momento, 22 graus no alto da Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente. Comigo, Divaldo Cerezini, bom dia. Bom dia, Bruno Maluri, bom dia, ouvintes. É um prazer estar de volta. E ele, Jonatas Caetano, que chegou agora há pouco com reportagem nova. Em primeira mão, Jonatas, bom dia. Muito bom dia, Bruno Maluri, um abraço para você. Bom dia, Divaldo Cerezini, bom dia, meu amigo ouvinte. E o Bruno Maluri. Sextou, Jonatas. Olha a alegria dele, hein? Beatriz Aiello na produção. Ela já tá vendo aqui a alegria do Jonatas Caetano. E você que quer participar, Divaldo, para a participação do ouvinte, qual é o nosso contato? Aquela participação do ouvinte que é sempre muito bem-vinda pode acontecer pelo WhatsApp 18996333398, 18996333398 ou pelo facebook.com/prudenteam, que nós também fazemos a live nesse endereço, Bruno. É isso mesmo. E agora vamos aos destaques, exatamente 11 horas e 10 minutos nesta sexta-feira. Conexão Prudente. Confirmado porque é da matéria, é exclusivo, isso aí saiu agora. Confirmado agora é de manhã. Isso é da matéria. 9 casos suspeitos de sarampo e a confirmação em primeira mão você vai ver aqui no Conexão Prudente, na reportagem de Jonatas Caetano. A crise climática e as polêmicas pelo mundo. Cidades brasileiras e europeias farão atos em defesa da Amazônia. Macron quer discutir incêndios em cúpula do G7. Bolsonaro ataca ONGs e fazendeiros por queimadas na Amazônia. E a Câmara cria comissão para acompanhar a situação. Enquanto isso, ativistas realizam manifestações em embaixadas brasileiras. Rede pede no STF impeachment do ministro do Meio Ambiente. Estado anuncia repasse de R$1,5 milhão para ampliar leitos de UTI em Venceslau. E a obrigatoriedade de ter um tipo especial de grama nos terrenos em Prudente. Essas e outras notícias agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Onze horas e 12 minutos, 11h12 para você que se liga aqui com a gente no Conexão Prudente. Já pode mandar o seu áudio, sua mensagem do WhatsApp para você participar. E a gente começa falando, veja só, Divaldo, falamos isso na semana passada, né? Foi na quarta-feira, isso? A questão da grama dos terrenos. Na terça-feira. Na terça-feira. Agora, veja só. Mas foi dessa semana, viu? Exato. Terça dessa semana. Não, terça passada que eu digo é que passou. Ah, sim. A gente falou sobre isso. E aí, o que aconteceu? A prefeitura realmente vai fiscalizar essa questão da grama. Como é que funciona? Tem uma lei do vereador Mauro Neves e que ela obriga as pessoas a terem um determinado tipo de grama nos terrenos, os terrenos baldios na cidade de Presidente Prudente. O tipo de grama, né, o Divaldo aqui, com o seu conhecimento técnico, já passou pra gente que é uma grama até comum, né? Mas ela é a grama Paspalum notatum. Paspalum notatum. Agora, é a famosa grama o quê, Jonatas? É a famosa grama Mato Grosso. De Mato Grosso o Jonatas entende também. Mas é o seguinte, ô Divaldo, para que, vereador Mauro Neves, para que as pessoas precisam ter um determinado tipo de grama? Para mim isso é falta do que fazer de um vereador, criar esse tipo de lei. Se você cria que o terreno tem que estar lá carpido, ou até com grama, que seja ela de qualquer tipo, mas esteja baixo e tal, até vai. Agora, exigir um tipo de grama, olha, a pessoa elege o vereador para representar ela, ele vai lá, é o amigo da onça esse. O Mauro Neves, ele faz um excelente trabalho, mas esse daí foi uma pisada na jaca, foi uma escorregada muito grande que ele deu, na minha opinião. Na época,
Eu até conversei bastante com ele a respeito desse assunto, argumentei que isso daí não mantém terreno limpo. Não tem nada a ver com manter terreno limpo. O que está fazendo é só exigir uma espécie específica de vegetação no terreno. E há inviabilidade em muitos casos, porque essa grama ela só nasce em áreas ensolaradas, ela tem que ser regada, ela tem cuidados que são exigidos na época do plantio para que ela realmente vingue. E isso daí também impõe um custo não só de implantação, como de manutenção excessivo, né? O que a gente precisa é que tenha uma grama cortada. Agora, começa com 20% nesse ano e vai aumentando até chegar a 100% da área do terreno. Então, a prefeitura que já tem alguma dificuldade em fiscalizar se o terreno está limpo, ela vai ter que fiscalizar também se em 100% do terreno tem aquela espécie de vegetação. E aí, se tiver só em 95% do terreno, o que vai fazer, Bruno? Aí vai tomar multa, veja só, como é que fica? Se o terreno estiver limpo, mas tiver 95% só com vegetação da espécie Mato Grosso... E para quem tem grama em casa, não importa o tipo de grama, pode ser na frente, no quintal. Você sabe, agora nesse período de estiagem, na minha casa tem um pedacinho de grama lá que várias partes estão queimadas, até deixou de nascer. Então, quer dizer, a pessoa agora ela larga a vida dela e vai ficar na frente do terreno para olhar se a grama do vereador está crescendo. Não tem cabimento, vereador, obrigar as pessoas a determinado tipo de grama. Tem tanta coisa importante para obrigar. Vai olhar o trânsito lá, dessa questão de panfletagem, a questão de vender coisa, que o trânsito está fazendo fila. Isso está emitindo CO2 também, é problema. Também é problema. Então vem pedir um tipo de grama. E olha só, Divaldo, para quem não cumprir a lei, a autuação é de 1 UFM por metro quadrado, unidade fiscal do município. O que isso significa para a gente explicar melhor? Um terreno de 100 metros quadrados, a multa é R$370. E no caso de residência, após o prazo de 90 dias da primeira multa, o valor pode ser dobrado. Então, a cada 100 metros, mais ou menos, a cada 100 metros, R$370 está aí. Não é um valor baixo, não. Não, e para plantar essa grama aí fica no mínimo... só a grama, R$7 o metro quadrado, e tem a preparação do terreno, né? E depois você tem que manter essa grama viva também, né, Bruno? Como você disse, nós vamos ter que ter água nos terrenos vazios agora. Então, essa lei realmente complica. E está repercutindo isso daí muito aqui nas redes sociais e também aqui no nosso WhatsApp, já recebemos mensagens, viu, Bruno? Eu quero ouvir o que nossos ouvintes querem saber, porque para mim... Olha, se alguém discorda, eu quero também ouvir quem discorda. Mas para mim essa lei é um absurdo. Tem gente aqui exigindo que primeiro a prefeitura plante a grama nos seus terrenos, imundos e abandonados, para que depois exija que os munícipes plantem. Nessa lei é importante a gente dizer, ela previa que a prefeitura também plantasse nas áreas dela, mas a prefeitura conseguiu na justiça que isso fosse declarado inconstitucional. Então essa lei ela se aplica só às propriedades privadas. Não, então vamos explicar uma coisa. Jonatas Caetano, presta atenção. Você tem um terreno, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, aqui na Major Felício Tarabai. Ó, tá bem, Tô Jonatas. bem. Terrenão. Tá ali, o Jonatas tem um terreno lá. Aí a prefeitura tem um terreno do lado do Jonatas, ao lado, vizinho de terreno. Os dois lá estão vazios e tal, o Jonatas também querendo vender, a prefeitura com esse terreno parado. Aí o seu Jonatas, cidadão prudentino, vai lá e tem que plantar a grama dele. R$7 o mínimo aí por metro, fora a preparação do terreno. Quer dizer, vamos dizer que o terreno do seu Jonatas tinha 200 metros quadrados, né? Que nem é tanto assim, hein, seu Jonatas? Nem é tanto assim. Aí vai R$7 por metro, vezes 200, vai dar R$1.400 a preparação da terra, em torno aí vai dar uns R$2.000, né? Fora todo o resto de cuidar. Aí a prefeitura não precisa mexer no dela. Então o idiota do munícipe, o trouxa do munícipe, planta lá no terreno dele, e aí do lado tem um terreno da prefeitura que pode ficar de qualquer jeito, sem a grama. Qual que é o sentido? A partir do momento que a prefeitura foi liberada, eu acho que perdeu o sentido da lei, porque você tem um que pode e o outro não pode. O que eu entendo, a justificativa, eu li a justificativa dessa lei na época, e ela dizia que era para manter os terrenos limpos, né? E evitar as pestes, as pragas urbanas e tudo mais. A maneira mais eficaz que eu entendo que isso possa acontecer é a prefeitura disponibilizando o aplicativo para que a pessoa possa tirar a foto, fazer a denúncia e marcar qual terreno que é.
que está com o problema. E aí, a partir de quem causar o problema, a prefeitura vai e trata com aquela pessoa. E não obrigar todo mundo que mantém o seu terreno limpo a ter esse custo não só de implantação, mas também de manutenção. E é importante a gente destacar aqui, tem que manter a grama viva. Se a grama morrer, daqui 2 anos tem que ter 100% do terreno com a grama Mato Grosso. Se a grama morrer, tem que plantar de novo. E se faltar água, tem que regar, porque senão ela morre, tá? Então, tem que e se pegar praga, se pegar tiririca, também tem que tirar a tiririca. Porque senão não é 100% do terreno. Rapaz, no meu fundo de casa tem tiririca que não deu tempo de tirar. Então, mas se não tiver semana. 100% de grama Mato Grosso, tem multa aí prevista, não tem? Tem multa. Então, é sempre daqui 2 anos, vai ter que ter 100% de grama Mato Grosso. Então, se tiver tiririca lá, já não tem 100%. E eu gostaria de saber, né, com relação a, por exemplo, o empresário lá que vai fazer loteamento e tal, e tem aquela área muito grande que a gente tem nas periferias da cidade, e ele também vai ter que plantar. Não, se for área pública, não. Não, área privada. Terrenos de loteamentos aí gigantescos. Só se tiver registrado como área urbana, né? Não, área urbana, é dentro da cidade. Se ele não tiver como propriedade rural, pode estar dentro da cidade, mas pode ter o cadastro de propriedade rural, né? Ó, tem um recadinho aqui, ó. Plantar uma espécie específica de grama, por favor, eu acho que chega a ser até inconstitucional. Querer mandar na propriedade dos outros é fácil. É o Matheus que está dizendo. Nós temos aqui também comentário do... Vamos fazer um paralelo, tá? Eu tenho um terreno... Esse aqui não dá para ler não, porque tá xingando. Xingando, não, aí não tem condição. Mas vamos fazer um paralelo aqui. Eu tenho um terreno na cidade e eu decido, Edivaldo, que eu quero lá ter 25 pés de ipê cor-de-rosa lá. E embaixo grama esmeralda. Tá? Imagina que lindo que o meu terreno não ia ser. Ia ser mais bonito que as praças de Presidente Prudente. Mas grama esmeralda não pode. Então, eu ia ter 25 pés de ipê rosa floridos agora na primavera e grama esmeralda, que é a grama quase que usa para jogar futebol lá nos estádios da Copa do Mundo, que custaram mais de R$1 bilhão. E aí eu não posso, porque o vereador quer decidir a grama que o munícipe tem que ter no terreno dele. Ah não, gente. Aí nem sexta-feira salva o ânimo da gente. Aí a gente chega sexta-feira aqui, parece que é segunda, né? O Bolsonaro já tá causando um burburinho danado, a gente vai falar bastante de clima hoje. E pior do que o Bolsonaro, eu vou te falar, são os moradores de país. Já viu aquela história que o macaquinho senta em cima do rabo pra falar do outro rabo? Fala, você tem... Então, você vai saber disso. Mas essa questão da grama... Olha, mas, ó, tem uma salvação, tá? Quem quiser plantar horta no terreno não precisa ter grama esmeralda. E quem tiver árvores frutíferas também não precisa ter grama esmeralda. Só que tem que ser pelo terreno inteiro, né? Porque na parte que não tiver tem que plantar grama. Tá aí. É bacana a ideia, mas você imagina assim, pra quem não trabalha, né? Porque cuida de horta pra você ver... Né, num terreno que imagina que não é próximo da sua casa. Mano, vamos combinar o seguinte também, né? A realidade é que muitas pessoas que têm terrenos aqui na cidade, nem carpir o terreno tão carpindo. Daqui a pouco vai aparecer onça no terreno. Aqui subindo a 12 de outubro tem um terreno aqui próximo à Avenida Manuel Goulart que tá abandonado ali. Às vezes eu passo ali na frente, tá criando onça já. O mato tá quase 3 metros de altura, ou seja, eu acho que antes da questão da grama, teria que ter a conscientização das pessoas, porque compra o terreno e abandona o terreno lá. Então, mas aí cabe a fiscalização da prefeitura em relação à limpeza do terreno, né? Agora, além da limpeza, essa lei está impondo uma outra fiscalização, que é do tipo de vegetação. E quem joga entulho no terreno, por exemplo, não é porque vai ter a grama Mato Grosso que não vai jogar entulho no terreno. Não, e assim, eu acho o seguinte, aqui é bom deixar claro essa opinião aqui. O seguinte, as pessoas são obrigadas a ter o terreno limpo. Aí já é uma questão de higiene pública, de questão de saúde pública, desculpe. Por quê? É questão de escorpião, criadouros de Aedes aegypti, de mosquito palha, enfim, aí é obrigação. E para que serve a prefeitura? Para fiscalizar. E se a prefeitura não está fiscalizando, vereador, faça lá um requerimento, faça alguma coisa em cima disso e não vem criar, sabe? Quer falar que fez porcaria.
Em relação a essa questão de fiscalização da prefeitura, eu gostaria de registrar aqui uma coisa, que nós temos sugerido já há bastante tempo a adoção de um aplicativo para smartphone, né, para o telefone celular, para que as pessoas possam ter acesso ao serviço da prefeitura. Dentre eles, a questão de denunciar esse tipo de terreno. Tá? Inicialmente a prefeitura havia indicado, inclusive foi até a matéria do jornal Imparcial, isso daí, numa reunião que o CODEP teve, que sugeriu também a implantação disso daí. O secretário disse que seria implantado esse sistema. Porém, na última reunião que nós tivemos, que foi nessa semana, na segunda-feira, ele disse que o aplicativo na parte de web, né, está disponível, que é para computadores, e o aplicativo específico para smartphones, ele está pronto. Porém, o início da operação dele depende das secretarias conseguirem estabelecer um fluxo de trabalho para que ele possa disponibilizar esse aplicativo. Então vejam, a solução inclusive desse problema está pendente por conta de uma ineficiência do serviço público de conseguir tratar a demanda. Mas se não trata a demanda para o aplicativo, também não trata para o dia a dia, no telefone, na denúncia normal. Pois é, só que acredita que vai haver um volume muito grande de denúncias e que eles não vão conseguir tratar. E aí vale a lei do vereador, vai lá mandar você plantar a grama que ele quer, né? Não o que tem que ser feito. São os absurdos da política do nosso Brasil. 11 horas e 25 minutos, 11h25 para você que está com a gente aqui no Conexão Prudente nesta sexta-feira, dia 23 de agosto. E olha só, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo vai repassar R$1,5 milhão à Santa Casa de Presidente Venceslau, que será para a ampliação dos leitos da unidade de terapia intensiva UTI. A capacidade passará de 4 para 10 vagas ofertadas pelo SUS. O valor será repassado em 5 parcelas e a unidade, que é referência em urgência e emergência, cirurgias ortopédicas, diagnósticos de laboratório clínico, radiologia, fisioterapia e também em casos de média complexidade. Então, abre aspas aí para o secretário de Estado de Saúde, José Henrique Germán Ferreira, que disse que esta ampliação de leitos de UTI contribuirá para qualificar o atendimento à população de Presidente Venceslau. Importante notícia, né, Divaldo? Aumentar aí o número de leitos de UTI. A gente sabe que as pequenas cidades em volta de Presidente Prudente sofrem muito. Algumas não têm leito de UTI e no caso de um transporte para Presidente Prudente, às vezes falta a vaga e realmente a pessoa acaba morrendo pela falta do serviço. E às vezes a própria gravidade da situação, né, faz com que a pessoa venha a óbito antes de chegar a Presidente Prudente. Nós temos aí gente que vem até do sul do Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná, a Presidente Prudente, que são viagens longas, de mais de 100 quilômetros. É verdade, Jonatas Caetano está sempre acompanhando também. O HR recebe muito atendimento de fora, então quando melhora as cidades da região, ainda em consequência, Jonatas, acaba melhorando também a situação em Presidente Prudente, diminui um pouco a procura. Como o Divaldo bem colocou, Bruno, Presidente Prudente se tornou um centro, não só regional, mas até munícipes de cidades do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul acabam vindo para Presidente Prudente. E isso desafoga as UTIs que tem aqui em Presidente Prudente, porque muitas vezes as pessoas precisam de uma cirurgia e precisam ser encaminhadas a uma UTI. Então o médico, como não tem UTI disponível, ele fica muitas vezes adiando aquela cirurgia que a pessoa precisa até que uma UTI fique disponível para que ele possa então reservar essa UTI para um paciente que vai necessitá-la. E como bem o Divaldo colocou, outros casos de mais urgência. Às vezes tem aquela pessoa que precisa de uma UTI, mas não tem uma condição de você deslocar, por exemplo, de Presidente Epitácio até aqui em Prudente, ou de Teodoro Sampaio até aqui em Prudente, porque é uma distância muito longa. Para a pessoa que está debilitada, uma viagem que é um martírio. É atenuar o sofrimento da pessoa. Né? Então isso mesmo, é uma atitude louvável e uma decisão muito boa do governo do estado através da Secretaria de Saúde. 11 horas e 28 minutos, Jonatas. Rapaz, é um furo de reportagem que trouxe o Jonatas Caetano. Você vai ter maiores informações amanhã, é isso? No Jornal da Manhã? Isso, amanhã mais informações sobre esse assunto, mas agora nós vamos falar aí com a Elaine Bertaco. Então vamos ouvir, o Jonatas falou com ela agora há pouquinho, hein? Tá fervendo essa reportagem. Conexão Prudente.
E conversa conosco neste momento a diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Presidente Prudente, a Elaine Bertaco, e mais casos suspeitos de sarampo apareceram aqui na cidade de Presidente Prudente. Elaine, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Prudente. Como que está a situação do sarampo hoje aqui em Presidente Prudente? Bom dia. Nós temos um caso confirmado. Acabamos de confirmar, né, um caso. Ele é importado, né, é um morador de Prudente que vai sempre a São Paulo, então ele é considerado importado. Mas também nós temos 9 casos suspeitos aí, aguardando o resultado, né, para a gente confirmar se é ou não. Mas, além desses casos, nós também já iniciamos as medidas preventivas, né, que é fazer o bloqueio ao redor dessa pessoa, né, fazer o bloqueio vacinal e fazer a busca ativa de novos casos. Elaine, quais são os principais sintomas do sarampo? A febre, uma febre alta, né, acima de 38, tosse. O paciente pode apresentar coriza, né, aquele nariz escorrendo, conjuntivite. E depois aparecem aquelas manchas avermelhadas. Ela começa assim da orelha, vem assim para o rosto, depois ela vai descendo essas manchas, que nós falamos que são os exantema. Mas o paciente ele também pode evoluir para as formas graves do sarampo, levando esse paciente até óbito. Lembrando que nós estamos falando de uma doença altamente contagiosa. É uma das doenças que ela é considerada mesmo, ela é gravíssima. Mas por que ela está ocorrendo? Devido à falta de vacinação. Nós temos uma baixa cobertura. O país, né, em 2016, ele ganhou o certificado de erradicação e agora nós perdemos devido a esses casos que foram sendo reintroduzidos no país. Tá certo, nós ouvimos a diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Presidente Prudente, Elaine Bertaco, que fez um resumo da situação do sarampo aqui em Presidente Prudente. Elaine, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Prudente. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês, do ouvinte, né? Precisando, ligue sim para a Vigilância, né? Tem as unidades aí próximas à sua casa, se você tiver alguma dúvida, mas nós temos que ter a nossa vacinação em dia, porque aí nós vamos estar livre do sarampo e de outras doenças também. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h31. Jonatas Caetano, parabéns aí por trazer uma reportagem em primeira mão para o Conexão Prudente. Então, só quero dizer o seguinte, tem um caso confirmado. Já sabe aonde que é esse caso? Qual bairro? Então, na realidade, esse caso foi importado. É um morador aqui de Prudente que ele viaja com frequência a São Paulo e ele contraiu a doença. Então, na capital paulista ainda não foi informado qual é o bairro. Mas assim, a dica da Vigilância Epidemiológica, a orientação. Se existe o caso suspeito de sarampo, você está suspeitando que você está com sarampo, não minta seu endereço. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque é necessário que se faça um bloqueio vacinal na região onde aparecer um caso suspeito. Por exemplo, a pessoa mora na Coab, estou usando um exemplo aqui, e fala que mora lá no João Domingos. O que acontece? A Vigilância Epidemiológica ela vai procurar aquele endereço que você passou e vai realizar o bloqueio vacinal naquela área. Ou seja, você dando o seu endereço errado, você prestando informações erradas, você está expondo outras pessoas ao risco do vírus do sarampo. É muito sério isso, porque eles vão até uma área suspeitando que ali tem o vírus, sendo que não tem. E aonde era para estar sendo feita a cobertura vacinal, não está sendo feita, porque a pessoa passou a informação falsa. Muito importante essa informação, Jonas. Então as pessoas precisam fazer o cadastro, porque não é uma punição, não. As pessoas vão fazer um tratamento, até a sua família vai ser protegida, né, com relação ao sarampo. E é muito importante, então, e as pessoas procurarem, né, a questão de vacinação. E Jonas, qual que é o público de vacinação? Tem idade? Como é que funciona isso? Então, nesse momento, o público que está sendo alvo da campanha são crianças de 5 meses a 11 meses, certo, Bruno? E para as pessoas que têm entre 11 meses e 25 anos, confere se já tomou a vacina, para tomar mais uma dose. Depois, pessoas com mais de 25 anos não precisam tomar, porque já tomaram no passado. Então, a dose que foi tomada no passado, ela não precisa mais ser
reaplicada, porque já está imune. Muito obrigado pelas informações. Quer dizer, Divaldo, que macaco velho igual a gente não precisa atrás de vacina, já tá tudo certo. O negócio é o seguinte, intervalo, porque daqui a pouco nós vamos falar de toda a polêmica do clima que está rondando o Brasil e o mundo. Mas eu vou trazer dados importantes aqui, que tem muita gente fazendo protesto na Embaixada Brasileira em países e que não estão olhando para o próprio rabinho. O macaquinho está sentando no rabo para falar do outro. E o Divaldo vai trazer uma informação importante. Dá só uma palhinha da informação, Divaldo. Bom, primeiro dizer que o pessoal pode continuar participando aí pelo WhatsApp 18996333398 e a live continua no facebook.com/prudenteam. Tem um aspira que andou arrumando confusão com o chefe de Estado. Tudo bem que o chefe de Estado falou besteira, mas o aspira talvez não fosse a melhor frase, né? A melhor atitude, chamá-lo de idiota, né? 11h35, você vai saber já se é o 01, 02 ou 03, a gente volta já. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Prudente AM. Conexão Prudente. 11h37, 11h37. Agora nós vamos entrar no assunto do clima. Para você que quer participar, Divaldo Cerezini, quais são os canais? WhatsApp 18996333398 e facebook.com/prudenteam. Tá rolando a live também pelo facebook.com/prudenteam. E agora vamos então, Divaldo, falar sobre esse assunto. Você já participa com a gente, vai recebendo as mensagens, o Divaldo está atento às redes sociais e também ao WhatsApp. E a gente começa falando aqui sobre uma comissão que deve ser criada na Câmara para acompanhar a situação da Amazônia. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo mesmo, não só na Amazônia, mas o assunto também vamos acompanhar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou pelas redes sociais nesta quinta-feira que a casa vai criar uma comissão externa para acompanhar as queimadas que atingem a Amazônia. Além disso, nos próximos dias, os deputados farão uma comissão geral no plenário da Câmara com especialistas e representantes do governo para discutir o assunto. A decisão atende um pedido do vice-líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB, que requereu a comissão. Segundo ele, a criação da comissão externa e o debate no plenário trazem foco para o problema e pode também
apresentar soluções. Porque o parlamento precisa entender o que a sociedade espera dele e ser fiel a essa expectativa. Porque o poder que aqui se exerce em nome do povo. O presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, deputado Rodrigo Agostinho, sustenta que é preciso discutir medidas enérgicas para frear o desmatamento ilegal no país. Ele frisou que as queimadas na Amazônia, que estão em alta na mídia, podem ser uma mola propulsora para trazer a sociedade ao debate e cobrar Congresso e governos para resolver o problema. Se derrubar a floresta tivesse tornado o Brasil um país rico e desenvolvido, a gente até que teria uma justificativa, mas não. Aonde nós temos desmatamento, nós temos desigualdade. Aonde nós temos desmatamento, nós temos a destruição de direitos. Apesar do anúncio feito por Maia, ainda não há uma data de quando a comissão será de fato criada ou quando acontecerá o debate no plenário da Câmara. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 40 minutos, a gente continua nesse assunto. Nós temos uma série de reportagens sobre isso para você entender e a gente poder discutir o assunto. Vamos falar então agora, vamos acompanhar a reportagem sobre o Bolsonaro que atacou ONGs e, olha só, os fazendeiros por queimadas na Amazônia. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar o crescimento de queimadas na Amazônia nesta quinta-feira. Ao sair do Palácio do Alvorada e falar com jornalistas, ele reafirmou que sua maior suspeita é de que ONGs estejam por trás das queimadas que acontecem na região. Mas, desta vez, Bolsonaro também afirmou que fazendeiros também são suspeitos de envolvimento. Quer que eu culpe os índios? Vou escrever os índios amanhã? Quer que eu culpe os marcianos? Não, presidente. No meu entender, um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso, vou queimar lá, não existe isso. Se você não pegar em flagrante quem está queimando e buscar quem mandou tu fazer isso... Pode ser fazendeiros também? Eles... Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. Durante a conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro também destacou a extensão da região, o que, para ele, dificulta uma ação enérgica do governo federal. Agora, a Amazônia é maior do que a Europa. Como é que você vai combater incêndio criminoso nessa área? Para o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Agostinho, do PSB, o governo federal deve agir em parceria com os governos estaduais. Ele advertiu que as queimadas na Amazônia têm sido o foco das notícias do Brasil no exterior e que isso pode prejudicar bastante o país e o meio ambiente. O tempo da conversa furada acabou. Nós precisamos de ação. Essa destruição que nós estamos vendo, que coloca em risco a nossa credibilidade, nós podemos acabar pagando um preço muito caro por conta de não estar fazendo enfrentamento do jeito que a gente devia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro e agosto deste ano, as queimadas aumentaram 83% em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa o maior número registrado nos últimos 7 anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 43 minutos, continuando no assunto. O Wellington Mesquita traz então que o Emmanuel Macron, da França, você viu como fala? Macron quer discutir incêndios na Amazônia em cúpula do G7. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira, em um post publicado na rede social Twitter, que a cúpula do G7 precisa discutir os incêndios na Amazônia. O encontro está previsto para este fim de semana em Biarritz, no sudoeste francês. Macron postou uma foto de um incêndio florestal e chamou as queimadas na Amazônia de crise internacional e emergência.
Nossa casa queima, literalmente. A Amazônia, o pulmão de nosso planeta, que produz 20% de nosso oxigênio, arde em chamas. É uma crise internacional, escreveu o líder francês e completou: membros do G7, vamos nos encontrar daqui a 2 dias para falar dessa urgência. O presidente Jair Bolsonaro rebateu logo em seguida o comentário do presidente francês, também no Twitter. Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais, e criticou o presidente francês. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas, não contribui em nada para a solução do problema. Bolsonaro disse ainda que a sugestão do presidente francês de discutir a questão no G7 evoca a uma mentalidade colonialista. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Wellington Mesquita. Conexão Prudente. 11 horas e 45 minutos. Divaldo Cerezini, o Eduardo Bolsonaro comentou sobre as falas de Emmanuel Macron. Vamos acompanhar então. Pois é, Bruno, o aspirante a embaixador, né, o Eduardo Bolsonaro, publicou no Twitter dele ontem um vídeo cujo título é Emmanuel Macron, um idiota. Né? Comentando, esse vídeo comenta a crise da França. É fato que o Macron, com o fato dele querer, né, discutir no G7, pode ser que até isso seja um ataque à nossa soberania. Eu também entendo que isso daí, se for de maneira contributiva e não de maneira impositiva, pode nos ajudar. Agora, não me parece que é essa a intenção realmente do G7. Mas isso não dá ao Eduardo Bolsonaro, especialmente aquele que deseja ser o embaixador, o direito de ofender dessa forma o presidente de uma outra nação. Ele tem que saber tratar isso com diplomacia. É para isso que as pessoas estudam lá no Itamaraty, né? Para tratar o assunto com soberania e resolver o problema em vez de criar outro problema, que é o que ele está fazendo com esse tweet. Diplomacia não se faz com Twitter, diplomacia se faz com atitudes efetivas para a solução dos problemas, Bruno. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: o Bolsonaro, em partes, ele não está errado. Ele não está errado em partes, porque países que estão querendo acusar o Brasil, estão querendo denegrir a imagem do Brasil, não fazem a parte deles. Mas não é a maneira que ele está agindo que vai resolver, não é chamando para o enfrentamento, acusando todo mundo, porque primeiro ele acusa a ONG, agora pode ser o fazendeiro. Ele precisa saber. Se ele não sabe, ele precisa dizer que ele não sabe quem foi e não acusar. E todo esse burburinho, né? Os filhos do Bolsonaro, que cada vez mostram que são extremamente incapacitados para participar da administração pública, porque não sabem diferenciar briguinhas, discussões com a realidade, com a importância de um país, de um cargo de presidente da República e tudo que envolve as consequências das falas. O próprio Bolsonaro não percebeu ainda. Então, ele tem razão em partes, mas a questão é, não pode agir dessa maneira, não pode agir chamando todo mundo para o enfrentamento, afinal o Brasil precisa dos outros países. E é importante deixar claro também que o incêndio, o dano ambiental pode não ser na proporção que tem sido divulgado, mas ele existe. Não adianta a gente querer fechar os olhos. Ele existe e tem que ser tratado. E mais do que isso daí, se o Macron lá está falando que a Amazônia é a nossa casa, produz 20%, é o pulmão do mundo, ele também deveria, já há muito tempo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por que a França também não adotou medidas para criar as suas florestas, para reflorestar suas áreas? Beleza, mas o fato da França ter errado nisso daí também não nos dá o direito de continuar errando, de fechar os olhos para o problema. Temos que tratá-lo sim. Tá? E também o seguinte, essa conversinha de pré-escola, que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu acho que a gente não está discutindo aqui a importância da Amazônia pro Brasil mais ainda do que para qualquer país, viu, gente? O Brasil que tem que ter interesse na Amazônia, além da questão climática, da questão das florestas, tem um monte de produtos ali que podem ser utilizados. São plantas mesmo que podem ser utilizadas pela medicina, etc. Mas vamos falar... Bruno, só para pontuar essa questão,
É aí que está o interesse desses países, não na preservação ambiental do Brasil, e sim no que a Amazônia pode lhes oferecer. E outra coisa, o Brasil é soberano em suas decisões, nós somos uma república democrática, um Estado democrático de direito. E outra coisa, aguardo ansiosamente o Emmanuel Macron atacar agora o ditador norte-coreano e mandar ele desligar as ogivas nucleares dele, ou então atacar os ayatolás do Irã com as suas centrífugas nucleares lá. Pois é, mas aí não tem, né? Tem medo, né? Porque o Bolsonaro, ele fala, né, rosa e tal, mas não vai fazer nada. Agora com esse pessoal ele não vai mexer. Porque o Macron, ele não é tão idiota assim quanto o Eduardo Bolsonaro afirmou que ele é, não. Não é, não. 11 horas e mais 49 minutos, Jonatas. Vamos pro intervalo. Na volta, eu vou desmascarar esses países que estão fazendo protesto em embaixada brasileira. Eu vou desmascarar. Fique com a gente que a gente volta rápido. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná. Limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada. Funada. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 52 minutos, 11h52 pelo horário de Brasília. Você participa com a gente, WhatsApp 18996333398, facebook.com/prudenteam. Jonatas Caetano, tem ouvinte participando, tem gente falando por aí. Como é que tá essa questão? Os comentários nas redes sociais estão rondando hoje em torno dessa questão do Macron aqui, uma foto da Capela de Notre Dame em chamas aqui, e uma pessoa colocou o seguinte aqui: é o poste mijando no cachorro. Vem um idiota, presidente da França, criado à base de croissant e curador de um poodle, falar do Brasil. E alguns brasileiros dão moral pra esse... pra não falar o que colocaram aqui, né? É isso aí, Jonas. Tire suas próprias conclusões. Exatamente, tá aí. O pessoal tá chateado. Então vamos acompanhar, porque eu falei que eu vou desmascarar esses países aqui agora, ao vivo, aqui no Conexão Prudente. Mas antes vamos entender, porque ativistas realizaram manifestações nas embaixadas brasileiras pelo mundo. Vamos ver. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Rádio França Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 23 de agosto de 2019, vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. ONGs e ativistas do mundo inteiro realizam nesta sexta-feira protestos pela Amazônia e para denunciar a política ambiental do governo Bolsonaro. As manifestações acontecem em frente às embaixadas e representações diplomáticas do Brasil em várias cidades. Em Paris, o ato convocado inicialmente pelo movimento Jovens para o Planeta está previsto para as 14 horas pelo horário local. As queimadas na Amazônia se transformaram em uma crise internacional, alertou nessa quinta-feira o presidente francês Emmanuel Macron, que convocou uma reunião de emergência sobre o tema no G7 neste final de semana. Bolsonaro rebateu o que ele considera uma ingerência e disse que Macron tem mentalidade colonialista. As queimadas que destroem a Amazônia são o principal destaque de toda a imprensa, rádios e TVs francesas desta sexta-feira. Crise política na Itália. O presidente da República, Sérgio Mattarella, dá 5 dias a líderes políticos para formar nova coalizão de governo e evitar eleições antecipadas. Ele pediu a formação de um novo governo até a próxima terça-feira. Caso contrário, ameaçou também formar um executivo integrado por tecnocratas. A maioria dos jornais italianos de hoje destaca a advertência do presidente Mattarella e a possibilidade de um acordo entre as duas maiores forças parlamentares, o Movimento 5 Estrelas, Frente Antissistema, e o Partido Democrático de Centro-Esquerda para a formação de um novo governo. Eleições antecipadas em outubro trariam consequências econômicas desastrosas para a Itália. O principal opositor russo é libertado após 30 dias de detenção. Alexei Navalny saiu da prisão na manhã desta sexta-feira em Moscou. Ele foi preso e condenado em 24 de julho por ter convocado manifestações contra a exclusão de candidatos da oposição às eleições municipais de Moscou. Durante a detenção de Navalny, os protestos proibidos pelas autoridades continuaram e foram violentamente reprimidos pela polícia russa. Hong Kong se prepara para novas manifestações. Os protestos começam nesta sexta-feira e acontecem durante todo o final de semana. O aeroporto internacional do território chinês deve ser novamente ocupado pelos manifestantes pró-democracia que mantém forte a mobilização iniciada em abril. A contestação cria tensões entre a China e potências ocidentais. De Paris, Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos, faltando 5 para o meio-dia aqui no Conexão Prudente. E olha só, a gente começou o Júri Internacional com essa notícia que manifestantes organizaram hoje, sexta-feira, vários protestos pela preservação da Amazônia em embaixadas brasileiras ao redor do mundo. Eles se reuniram em cidades como Londres e Berlim, levaram cartazes contra o desmatamento. Eu vi também fotos de cartazes com o Bolsonaro como se fosse um cigarro na boca, saindo fumaça e tal. E além das capitais britânicas e alemã, protestos também foram convocados em Mumbai, na Índia. Vai prestando atenção aonde que foram os protestos. Também em Paris, na França, e não é novidade, em Berna, na Suíça, Amsterdã, na Holanda, Dublin, na Irlanda, Madrid e Barcelona, na Espanha, além de Luxemburgo. Agora eu quero pegar aqui esses países que os caras de pau foram na embaixada brasileira. Eles foram na Índia, primeiro foram aqui, Alemanha, tá certo? Foram também em Londres e foram aqui na Índia. Eles foram na embaixada brasileira. Eles deveriam ter ido lá no Ministério do Meio Ambiente do país deles, porque eu tenho aqui uma lista, Divaldo, depois eu quero te ouvir. Os países que mais poluem em números absolutos, em toneladas de CO2, tá? Esses números, para deixar claro para vocês, este estudo mais amplo que eu tenho é feito a cada 10 anos, então os números são entre 2010 e 2011. Primeiro lugar, China, com 8,87 bilhões de toneladas de CO2. Segundo lugar, Estados Unidos, 6 bilhões de CO2. Até aí tudo bem, porque eu não li aqui China e Estados Unidos nos protestos. Agora, veja só que curioso o terceiro da lista. O terceiro da lista, queridos ouvintes, é a Índia, com 1,78 bilhão de toneladas de CO2 em 2010. Vamos ler aqui, o pessoal foi lá na Índia.
em Mumbai. É cara de pau demais, né? Ativista aí na Embaixada Brasileira, sendo que a Índia tá aqui como o terceiro país que mais polui em números absolutos no mundo. É cara de pau, Divaldo. E a Alemanha, que também teve, é a sétima, né? Continuando então para você comentar. Rússia depois, Japão. Em sexto lugar tá a Alemanha com 1.310 bilhões de toneladas de CO2 emitidos em 2010. Olha, pessoal, cadê a coerência? Sabe quem mais está aqui? Aqui em 11º lugar está a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha também tinha lá o pessoal fazendo protesto, emitiu 598 milhões de toneladas de CO2. No Brasil, não está aqui o Brasil na lista. Tá certo, na sua opinião, o pessoal ir lá na Índia fazer protesto. A Índia tá aqui entre os maiores. Lá na Alemanha, vamos olhar pro próprio rabo, pessoal. Senta em cima do rabinho pra falar do rabo do outro. Tá errado isso, Divaldo. Claro que tá errado, Bruno. Primeiro, é evidente que a gente tem que cuidar do nosso e temos feito isso. Nós somos o país, inclusive, que tem mais cobertura vegetal de florestas nativas do mundo. E esse pessoal que já destruiu a floresta deles, né, ficam reclamando de qualquer coisinha que eles acham que tá errado. É fato que a gente tem que cuidar do nosso quintal, sim. É fato que ouvir sugestões, a gente também pode ouvir. Agora, ficar tacando pedra do jeito que estão tacando na gente, principalmente sem terem feito a lição de casa, faça-me o favor. Ô Bruno, só para pontuar uma questão aqui, alguns brasileiros que também não têm o que fazer vão na onda desses ativistas, não sabem nem onde estão acontecendo os incêndios, né? Porque se nós formos olhar os números, o estado que mais tem focos de incêndio é o estado do Pará. É o estado do Pará, né? E eles pegam aí imagens antigas de outros incêndios que ocorreram em épocas de seca. Por exemplo, eu vi uma foto que foi compartilhada inclusive num veículo de esquerda, que eles não sabem nem o estado em que era. Eles pegaram uma foto falando que era um incêndio na Amazônia, sendo que o bombeiro estava com o uniforme do estado do Mato Grosso. Não, é desse era jeito. Incêndio de pasto. O cara errou em mais ou menos uns 3.000 quilômetros. E o Divaldo tinha um comentário legal aí, importante. Tem um comentário que eu ia fazer, mas me anteciparam aqui. O João Pazotti na live, ele comentou. O pessoal que está preocupado em combater o incêndio na Amazônia, especialmente quem está preocupado também com o dinheiro aí que os outros países deixaram de nos enviar, nós temos sugestão. O João Pazotti deu aqui, eu também concordo com ele. Vamos pegar o dinheiro do fundo partidário, que estão querendo colocar 3,7 bilhões, fundo eleitoral, desculpa, 3,7 bilhões, e vamos colocar lá para combater os incêndios na Amazônia, vamos combater para preservar a Amazônia, vamos colocar esse dinheiro lá. É isso mesmo. E você que tá querendo 3,7 bilhões de fundão aí, político, você que é político, você é um sem vergonha. Sem vergonha você é. E você também que tá em embaixada da Índia e da Alemanha protestando contra o Brasil, é um sem vergonha, é isso que você é. E pra gente terminar o programa, a Bolívia contrata o maior avião-tanque do mundo, lembrando que da Bolívia estão vindo os maiores incêndios que estão aí causando essa fumaça, aconteceu em São Paulo. Então a notícia que a Bia trouxe pra gente, Bolívia contrata o maior avião-tanque do mundo para apagar incêndios florestais. O 747 Supertanker já está a caminho, segundo o presidente Evo Morales, e deve chegar hoje no país. Então estamos de olho nessa questão do clima, mas sem essa questão de hipocrisia. Sem hipocrisia, por favor. 12:01, vem aí os feras do Semensat. Obrigado, Divaldo, um abraço, bom fim de semana. Obrigado, um abraço. Sextou, Jonatas, um abraço. Um abraço, Bruno, bom final de semana, um abraço, Divaldo. Segunda-feira estamos de volta. De volta, segundo, um abraço pra você, obrigado, tchau.